Bem-vindos ao podcast Crer para Viver, com o tema Conversão e o processo de cura da depressão, parte 7. Eu sou Timóteo Madaleno, sou o mediador desse podcast. Eu sou professor de psicologia há alguns anos, eu tenho doutorado em psicologia pela UNB, tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade pelo Instituto Superior de Teologia Luterana e tenho alguma experiência com aconselhamento. Junto comigo tem o professor Cláudio Ivan de Oliveira. O professor Cláudio, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás, ele é doutor em Psicologia pela UNB, tem uma formação em Teoria Social, também tem formação em Teologia Pastoral e Urbanidade, e tem já uma vasta experiência em aconselhamento. Junto com a gente também o professor Anderson Cleiton Pires. O professor Anderson, ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutor em Teologia, em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Ele tem formação em psicanálise, tem formação em relações internacionais e também é um professor que, além de professor, é pastor e tem uma experiência bem longa de mais de 30 anos no aconselhamento, né? Bem, vamos lá, então nosso episódio de hoje continua com o tema ainda da depressão, estendendo o tema da conversão, no qual nós já ficamos por bastante tempo. Eu nem lembro quantos episódios foram só falando da conversão especificamente, e a gente continua, só que agora a gente continua fazendo reflexões que associam o processo de conversão à cura da depressão. Eu não estou dando ênfase na palavra cura por acaso, tá? Quero chamar a atenção para o nome do nosso podcast, Crer para Viver. Esse nome ele tem uma intenção clara por trás, que a gente faz questão de deixar o máximo de luz nisso, não é? Por trás disso existe um princípio, que também foi o princípio da Reforma Protestante, que é considerado a fé como fundamento da existência, somente e somente pela fé. Por que isso é relevante quando a gente está falando de conversão e depressão? Porque o que a gente está propondo aqui é o seguinte: a cura da depressão só é possível pela fé, o encerramento definitivo desse processo. Veja que lá atrás nós falamos, né, a ciência, e às vezes não só a ciência, né, às vezes até propostas de natureza religiosa, propõem algumas questões que podem ser necessárias em algum momento, tomar um medicamento, uma psicoterapia, a gente não está condenando nada disso, mas essas coisas elas conseguem administrar um problema. A cura definitiva demanda mais do que isso. E no episódio, acho que foi o episódio 34, né, sem ser o último, o anterior, nós falamos, às vezes essa cura ela vai acontecer de determinada maneira, na medida em que a gente lança luz sobre os processos que estão na base do problema, né, e isso vai produzindo uma compreensão, que a partir da fé, a compreensão desses problemas podem levar a um enfrentamento definitivo que encerre o processo. Mas às vezes a gente simplesmente ajoelha e ora, e essa cura vem de imediato. A gente acredita nas duas coisas, nas duas formas. Em ambas, há uma operação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que trabalha para o nosso bem. E isso é o que dá sentido para o que a gente faz aqui, né? O Evangelho é o poder de Deus para curar quem ouve, compreende e crê. Considerando isso, eu queria voltar, né, a gente tem algumas questões, eu queria voltar na questão de número 5. Nós chegamos a abrir essa questão no último episódio, foi um episódio um pouquinho mais curto, né? E acredito que o professor Cláudio tocou nesse ponto, utilizando lá o texto A Insustentabilidade da Vida Humana no Mundo Sem Fé, e ficou em aberto, né, a possibilidade dele fazer novas reflexões a respeito disso. Eu vou deixar que ele fale a respeito. Professor, por favor. Sim, nós estamos apresentando aqui uma compreensão sobre a relação entre a conversão e cura da depressão. Que tese está sendo afirmada por nós? De que existe um potencial absolutamente terapêutico e suficiente na conversão. Nós estamos falando da suficiência da fé e do caráter terapêutico que essa mudança de compreensão da vida, essa mudança que se opera no sistema de crença a partir do processo de conversão,
ele tem um potencial terapêutico e suficiente para a cura da depressão. Professor, licença, eu só esqueci de refazer a pergunta. Tá? Para quem talvez não se lembre, né? Em que circunstância a fé entra no coração humano e produz um impacto capaz de desparadoxalizar o horizonte da vida humana no mundo e dar início a um processo de cura? Então, eu lembro até que a gente está falando que é uma circunstância, né? Era a palavra-chave. Ok, então quem estiver em casa pode voltar. As considerações que eu estava fazendo já estão direcionadas a essa pergunta. Será que existe uma circunstância específica, crítica, em que o processo de conversão se torna absolutamente significativo e desenvolve um processo terapêutico para a vida humana? O professor Anderson escreveu um artigo há alguns anos atrás que tem o título Coldplay e o paradoxo criativo da providência. Uma pergunta, esse artigo está publicado? No Ultimato, revista Ultimato. Na revista Ultimato. Um artigo curto. Sim, um artigo curto, Vocês mas... precisam me lembrar de inserir os textos lá, os links, né, na descrição dos vídeos. Exatamente, mas com um potencial terapêutico muito, muito poderoso. Coldplay, uma banda que teve um momento muito, muito importante, talvez na primeira década do nosso século, não é? E uma canção que encantou e foi também uma espécie de hino, foi emblemático para uma geração, que é a canção Fix You. Convido o nosso ouvinte, quem nos assiste, a ouvir essa canção e prestar atenção na letra, porque o artigo do professor Anderson faz uma análise dessa canção, do que ela caracteriza do ponto de vista da vivência subjetiva, do sistema de crença que ali aparece configurado, não é? Mas o professor Anderson tem uma frase que eu quero ler aqui, que ele caracteriza essa canção como o grito deprimido de uma geração pandemicamente adoecida em sua dimensão psíquica. Veja bem, então a canção Fix You, ela é um hino de uma geração, ela está falando de um movimento de tendência que atinge ali, especificamente essa canção dialoga, não é? Coldplay é uma banda que estava falando com a juventude. Então, alguns enunciados dessa canção, talvez seja bom o professor Timóteo ler. Vamos começar com a primeira parte, ou seria melhor ler toda a letra? Gradualmente, se não fica longo, né? Ler do comecinho, né? Então, fixio seria uma tradução literal, consertar você, ou te consertar, né? Quando você tenta o seu melhor, mas não tem sucesso. Quando você consegue o que quer, mas não o que precisa. Quando você se sente cansado, mas não consegue dormir. Preso em marcha ré. Acho que é suficiente, não é? Então, observe aí que você tem um mundo subjetivo caracterizado por um processo que a gente chama, na teoria de sistema de estruturação de crença, de patonoeses, quer dizer, um mundo reflexivo, aflitivo, um mundo reflexivo em que existe uma aflição de crenças alcalinas. As crenças alcalinas, aquelas que projetam o futuro com senso de transcendência, de possibilidade de superação, de horizontalização da vida, essas crenças estão intimidadas diante de crenças oxidantes que se afirmam como mais vitalizadas nesse momento. Então se fala do medo, se fala de alguém que se cansa e não consegue dormir, de alguém que passou por um processo de contingenciamento na vida, quer dizer,
A repetição das experiências leva a uma conclusão. Você deu tudo que tinha e, no entanto, não alcançou aquilo que era o objetivo, ou de alguma forma a vida impôs déficits, impôs limitações, fez com que o indivíduo encontrasse paradoxalmente a sua insuficiência, não é? Então, por isso, essa canção, ela, não só a letra, mas a melodia também é uma melodia sorumbática, doentia, não é? Parece celebrar um modo de vida sem esperança, um modo de vida desencantado. Mas é o emblema de uma subjetividade, de uma juventude que, se eu puder dialogar, colocar este artigo sobre Coldplay em diálogo com um artigo sobre a insustentabilidade da vida humana num mundo sem fé, eu diria que esse mundo subjetivo desse sujeito, desse jovem que aparece aqui, ele reflete exatamente a sociedade do medo, aquela na qual o mundo sem fé, o que é? É o mundo do medo. É o mundo em que a confiança, a esperança, a coragem da fé foi erradicada, produzindo então aquilo que a gente chama de, no texto, neste artigo sobre Coldplay, sobre Fixiu, a gente chama de uma crença de desamparo ontológico. O que está aparecendo no mundo desse sujeito da canção, não é? Aparece uma crença de que na história ele foi deixado diante do nada, diante de uma trajetória biográfica que, devido a um processo de contingenciamento, de repetição do negativo, oxidou o sistema de crença e levou esse indivíduo a uma convicção do sem saída, da saturação, da ausência de possibilidades, não é? Mas, repito, isso é um fenômeno paradigmático de uma geração. Isso não é um fenômeno que pode ser pensado como esporádico aqui e ali. Por isso é uma crença de desamparo ontológico, não é? Professor, sim. Eu já acompanhei várias pessoas com depressão ao longo desses últimos 35 anos. E uma dessas pessoas começou a tomar remédio forte, né? Um remédio para ver se conseguia dormir melhor, né? Justamente porque o ato, a entrega para o sono, se tornou uma entrega movida pela suspeita paranoica ou semi-paranoica de que enquanto ele estivesse dormindo ele estaria sofrendo com pesadelos. Eu acho que é mais ou menos isso aí, o estar cansado, mas não conseguir dormir. Por que não se consegue dormir? Porque o sono se torna uma espécie de inimigo para o depressivo. E ele resiste. Ele resiste a uma madrugada. Ele resiste a uma madrugada inteira. E ele vai acordar ele vai tentar dormir lá pelas 6, 7 horas da manhã. Enquanto isso ele luta, ele resiste o sono. Aí porque na verdade ele tem medo da noite. A noite representa simbolicamente um período macabro, um período em que as angústias da alma, né? Sempre quando o salmista se referia às angústias da alma, se pensava exatamente nesse estado sombrio. Sombrio é porque se supõe que fosse noite. Sombrio, eu sei até que tem gente que gosta de noite, né? Mas a maior parte das pessoas com depressão, eles resistem à noite justamente porque sabe que está próximo o momento de ter que ir para a cama dormir.
E eles desenvolvem medo de deitar, dormir e piorar o estado dele no dia seguinte por causa dos sonhos. Né? Então, essa é uma consideração que a gente poderia deixar em ênfase aqui, sobretudo para quem está nos ouvindo, que passa por uma experiência dessa e quem sabe agora, eu me identifiquei com isso aí agora, né? Essa experiência. Ou vai para o sono tomando alguma substância que desligue, que garante que ele vai desligar. Que é uma forma também de garantir que você não vai ter contato com a realidade durante aquelas horas do sono. O problema é que eu conheci vários que tiveram depressão e que foram por essas substâncias. E mesmo assim eles resistiam ao sono. Parece que não é fácil. Tomava às 10 da noite e segurava até às 6 da manhã. Aí que o sono começava a aparecer. É uma coisa, é um problema muito complicado. É um problema bem complicado. E essas substâncias também, quem faz uma utilização prolongada, uma tendência de desenvolver uma resistência ao efeito. Ao efeito, exatamente. Agora imagina, isso quando acontece com um rapaz de 17, 18, 20 anos, é uma coisa. Quando acontece com uma pessoa de 40, 50 anos, é outra coisa. Um cara de 50 anos não aguenta ficar todo dia sem dormir. Com o tempo, ou ele baixa um hospital, ou ele vai ter um treco, vai ter um infarto fulminante, alguma coisa assim. A coisa é bem séria mesmo. A depressão é uma doença que tem que ser levada a séria, sobretudo pelos pastores, pelos líderes. Não há mensagem para o depressivo nas igrejas, em regra geral. As igrejas estão vazias dessa mensagem. Resgatar. Tem a mensagem para o doente, mas para o depressivo não tem. E também ali existe um problema, que é essas propostas de cura interior, elas são propostas que acabam desvitalizando o sistema de crença, porque elas afirmam a insuficiência da fé. A conversão, a fé, não é suficiente, precisa fazer o processo de cura interior. Eu acho que o sentido da pergunta é exatamente isso, porque a depressão, ela automaticamente, liga um dispositivo psicológico que dramatiza a experiência vivida a partir de perguntas que são sugestivamente irrespondíveis. Sim. Se faz pergunta para não se ter resposta, para se complexificar ainda mais o horizonte, para tornar o problema ainda mais assustador e para colocar o depressivo cada vez mais próximo à zona fronteira entre a autoafirmação ôntica e a autonegação ôntica. Sim. Fica cada vez mais próximo de transgredir essa fronteira. Sim. Né? Sim. E essa complexificação desse mundo subjetivo, a gente pode lembrar aqui o conceito de tríade cognitiva da terapia cognitiva de Aaron Beck, não é? Nós já falamos sobre isso. Então, veja só como existe um cerco no mundo vivido, na experiência do depressivo, porque tanto o eu, a compreensão que ele tem acerca de si, como a projeção que ele faz para o futuro e a compreensão que ele tem também acerca do mundo, não é? Cada vez mais se fecham e ele se percebe como alguém não dotado dos predicados e da capacidade de superação diante dessa experiência que o consome, essa experiência que o abate e que projeta um senso de impossibilidade de transcendência em relação a todos esses nós, a todas essas perguntas sem respostas, às quais o professor Anderson se referiu. Quando a gente imagina uma comunidade de fé, a gente imagina que nessa comunidade de fé haverá uma qualidade de vida gozada por pessoas que não compartilham desse problema. Então nós separamos essa comunidade do resto do mundo. Como se essa comunidade fosse uma comunidade imune a esse problema da depressão. Por isso que não se fala em depressão nos púlpitos. Eu diria que é uma mentira salvaguardada. O que o púlpito faz
é mentir para o público de fora, dizendo que lá não se tem pessoas com esse tipo de problema. E tem. Mas não é um ou dois, não. São dezenas, talvez centenas de pessoas. Se a gente for contar pelas comunidades que existem no país, são milhares de pessoas. Quem sabe milhões de pessoas. Tem gente famosa do mundo religioso, que é pastor, que apresenta programa na televisão e que foi acometido por depressão e quase se matou. Por pouco. Quer dizer, a coisa não é brincadeira. Teve casos conhecidos com padres também, famosos. Com padres famosos, né? Então, ou seja, o problema está pegando de todo lado. Agora, veja bem, vamos fazer uma viagem diacrônica no tempo. 100, 200 anos atrás, no mundo ocidental, nós tínhamos uma quantidade dessa, um contingente do ponto de vista quantitativo tão expressivo quanto nós temos nos dias atuais? Provavelmente não. Agora, o que é que potencializou o crescimento desse contingente? Será que o homem mudou? Ou será que a vida humana nesse mundo passou por uma transformação? Eu estou dizendo aqui de uma coisa muito mais complicada. É uma vida que passa por processos, tanto processos culturais, quanto processos sociais, quanto processos psíquicos, e que vai produzindo um grau de hipercomplexidade tal que daqui a pouco, ao introjetar, ao internalizar, a tornar esse um problema de natureza subjetiva, nós descolamos ou nós passamos a refletir um problema, eu diria, uma tatuagem de uma transubjetividade que, na verdade, serve como o guarda-chuva que protege as pessoas do sol a favor da depressão. Sim. Do sol a favor da depressão e não contra a depressão. Eu lembro quando eu era menino, 13 anos, 12 anos, 11 anos, eu ficava com febre. Geralmente a gente fica abatido, né? Triste. Eu ia pro sol. Meia hora no sol, já estava melhor. Então o sol me reanimava. Mas tem uma nuvem, não tem é mais do que uma nuvem, é uma... Talvez seria melhor a gente utilizar a figura da nuvem, né? Uma nuvem escura, uma nuvem que tampa o sol, que separa o sol das pessoas. Essa nuvem é a transubjetividade. Ela é emblematicamente complexificante e complexificadora. Por quê? Porque ela representa a soma de processos culturais, sociais, psíquicos que estão acontecendo ao longo de 2 décadas ou de 2 séculos. Então, veja bem, a inadequação de algumas teorias da psicologia, por que elas se tornaram inadequadas? Porque elas são teorias que respondem a perguntas de um mundo que não existe mais. E, portanto, nós estamos com um indivíduo que já não pertence ao mundo de lá de trás, mas pertence ao mundo aqui da frente, que é muito mais complicado. E se o profissional não tiver a capacidade de fazer a leitura para ver o que mudou em termos de análise comparativa entre o mundo de lá e o mundo de cá, para tentar entender exatamente a natureza complexificante que está por trás desse problema da depressão, dificilmente a gente vai conseguir conter o crescimento. A depressão é uma doença que, infelizmente, não há proposta de cura pela medicina. Só que depressão é uma coisa muito complicada, porque ela vem acompanhada de confusão mental, capacidade de concentração muito exígua, vem acompanhada de uma alienação social,
uma alienação afetiva, uma alienação interafetiva. Quer dizer, são vários sintomas que acompanham essa doença e que tornam a pessoa que portadora dela uma pessoa semi-morta, um zumbi. Alguém que está vivendo a vida, mas não está mais conectado na vida. E o problema é que os familiares não entendem a complexidade desse problema. Os pastores não compreendem, pensam que é só botar a mão na cabeça do cara, orar e pronto. Bem, isso pode funcionar. Isso pode funcionar. No início a gente falou que a gente acredita. A gente acredita nessa possibilidade. Só que Jesus, quando ele vai curar, ele pergunta se a pessoa tem fé, se ela acredita nisso. E o que você quer? Uhum. O que você quer? Eu quero que o Senhor me faça ver de novo. Eu já vi, hoje eu sou cego. Eu quero tornar a ver. Então, bem, existem duas vias de cura. Agora, quando a primeira não acontece, então a gente tem que apelar para a segunda. E quando se fala de acompanhar um depressivo, é uma coisa complicada. Não é fácil. Lembrando que a depressão, ela também complica, né, complexifica uma coisa que é o risco, por exemplo, de um divórcio, de produzir rupturas de natureza familiar. Essas são duas variáveis ligadas. O cônjuge chega um momento, quando ele está convivendo com um depressivo mais crônico, isso é um dos fatores de risco para o divórcio. Né? Inclusive, o elemento paradoxalização, esse elemento, para quem está nos ouvindo, é um conceito que nasce da teoria social. Do Niklas Luhmann, que é um alemão. Eu apropriei desse conceito na teoria, mas eu diria que quando eu uso o termo paradoxalização, eu uso esse conceito para mostrar que em algum momento o sistema de crença vai entrar em processo de ebulição. E as crenças de natureza alcalina vão emudecer, vão perder a força, vão se disfuncionalizar ali, vão parar, vão ser travadas. E imobilizadas, elas tornam livre a ação das crenças oxidantes. E aí vira um problema. A cabeça da pessoa começa a fabricar pensamentos de toda ordem. E posso interromper? Pode. Eu acho que é interessante, o senhor citou o Luhmann, e ele faz uma pergunta sobre a função da religião nessa sociedade complexa, não é? E ele dá uma resposta. Ele diz que a religião tem uma função desparadoxalizante. O problema é que, à medida que a gente olha agora para o nosso cenário, eu devolvo a pergunta para o senhor. A religião ela cumpre essa função hoje no cenário brasileiro? Ela deveria cumprir, mas não está cumprindo. Ela deveria cumprir. As pessoas estão vivendo muito para o imediato. A religião de prosperidade, ela pulveriza o futuro do horizonte do crente. Que eu tinha, será que o Luhmann está falando da mesma religião que está em voga hoje? Né? Não, certamente não. Na verdade, a discussão ali é uma discussão que vem, um diálogo profundo com várias teorias que nasceram para colocar em xeque, né, a função da religião no mundo que se quer crescer, que se quer chegar à maturidade plena, que não quer depender da religião para nada, né? Então o Luhmann, ele está dando uma resposta para esse tipo de questão que está sendo colocada no século XX, né? Pois bem, aí eu voltando, né? Certamente não, professor. Sim. Por quê? Porque estamos voltados com a nossa atenção para o agora, para o já, para o presente, para o nunca irum, expressão que Paulo usa em Romanos 8. As angústias do tempo presente. Lá não se trata das angústias do tempo presente hoje. Não é esse o discurso das igrejas, mas são as possibilidades de triunfo, de vitória, de prosperidade do tempo oferecido pelo tempo presente. Então, todo mundo quer prosperar. Ninguém pensa em prosperar. Esse discurso não está associado a uma promessa escatológica, mas um já, um aqui, um agora.
Então o esforço tem que ser empreendido de imediato. A mensagem da igreja religião hoje é essa, é para a vida que acontece agora. Bem, se a vida que acontece agora ela tem que ser vivida com intensidade e plenitude, então a pessoa que está depressiva, ela vai se sentir marginalizada por esse discurso. Por quê? Porque toda pessoa depressiva ela perde a sua competência, a sua capacidade de ser competitiva, perde a sua capacidade de exercer qualquer tipo de competência profissional, porque ela estagna, ela perde a capacidade de valorizar o trabalho, valorizar a ética do trabalho, valorizar a necessidade do trabalho. Então, são características que estão presentes no depressivo. Geralmente, todo depressivo, não é todo, mas quase todo depressivo, ele fica trancado em casa. Isso me lembra uma história recente que me chegou, com um final trágico, infelizmente, né? Uma pessoa que eu conheci a esposa desse senhor. Eu não conheci ele pessoalmente, mas ele, 2, 3 vezes que ela se encontrou comigo, ela falou dele, né? Estava num processo depressivo. Uma pessoa que a vida inteira valorizou muito a agilidade, a proatividade, resolver tudo rápido, e que dedicou a vida ao trabalho. Tinha passado por uma experiência de demissão quando uma empresa estatal quebrou há muitos anos atrás, tinha dedicado a vida ali, conseguiu um segundo emprego, né, onde estava há muitos anos. E aí essa pessoa, em algum momento, por alguma razão que eu não tive tempo de ouvir com detalhe, ela entrou em depressão. E já estava há uns 2 meses sem ir para o trabalho. E aí ela conversando comigo falou, olha, ouvi, né, a gente está suspeitando que ele está pensando em desistir da vida. E eu falei, mas o trabalho não é tão importante para ele? Pois é, já não consegue ir ao trabalho não sei quantos meses, está de licença médica, e isso piora o quadro, porque... E aí, infelizmente, chegou a notícia de que a pessoa tinha se matado, né, tinha tirado a própria vida. E você falando disso, ou seja, ali no trabalho, onde a pessoa projetava um local onde ela era importante, onde ela estava construindo uma história, e aí, não sei, né, provavelmente trazendo os ideais que a gente já conhece, de ser bem sucedido, né, de ter sucesso, de ser visto como uma pessoa que deixa um legado de prosperidade para os filhos, né? E aí você se sente amarrado e talvez até adoecido naquilo pelo que você se dedicou a vida toda, né? Essa pessoa não conseguiu encontrar, infelizmente, saída para isso. O sentido da pergunta é o que tem na depressão, na natureza da depressão, que com a chegada da fé, isso muda. A finalidade da fé é mudar a natureza complexificante da depressão. Por isso que o termo é paradoxalização. Então, a questão é desfuncionalizar. A fé faz o quê? Ela desfuncionaliza esse componente operante da depressão, que é paradoxalizante. Então, ele desparadoxaliza o componente paradoxalizante da depressão. Portanto, perde a força. A fé entra e mata. É uma espécie de veneno contra a depressão. Por isso que eu disse lá atrás, quem quiser tratar, trata com remédio. Mas saiba que é um tratamento provisório. Administrar o problema. Administrar o problema. Diminuir os sintomas, a tristeza, etc. Agora, para mortificar a depressão, a coisa tem que ser uma coisa mais... O murro, a porrada tem que ser mais forte. Tudo ou nada. Então, a expressão seria necrosar. Se fosse usando a expressão de Paulo, necrose. Necrose é a depressão. Como é que se necrose a depressão? Com o fogo da fé. Pode falar, professor. Complexificação, não é? No texto também
o senhor fala sobre um momento de tensionamento na coexistência entre a fé e o sofrimento. Porque na depressão, o sofrimento impõe exatamente a pergunta pelo sentido, não é? Como é que se compatibiliza a fé e a experiência da negatividade, do sofrimento? Como o senhor disse, na confissão positiva não pode haver compatibilização. Portanto, essa é uma coexistência que dá um nó e um checkmate na confissão positiva. Porém, ao longo da trajetória da reflexão, não é? O senhor faz uma interpretação exatamente quanto ao título da canção, Fixe-o, consertar, não é? Consertar você. Nessa expressão, consertar você, se pressupõe necessariamente a variável estar estragado. Não se conserta o que não está estragado. E, portanto, se revela aí um componente que nós já tratamos aqui quando nós falamos nos primeiros 2 episódios de todo o início do nosso podcast, que era o paradoxo da fé. E ali nós trouxemos o conceito de uma criatividade da providência, do paradoxo da providência, não é? Como é que a providência de Deus age ao longo da biografia? Vamos falar da providência individual aqui. Como é que ela age ao longo da biografia complexificada, estragada de um indivíduo, não é? Essa é a pergunta colocada no texto. E a proposta desse paradoxo da providência é que a providência não age para poupar o indivíduo de ser estragado. Não é isso que está sendo afirmado ali. No entanto, a providência age a partir do estrago produzido na biografia do indivíduo. Esse estrago que a gente chama de processo de contingenciamento, de oxidação do sistema de crença, não é? De um sistema de crença no qual crenças oxidadas. E essa oxidação ela é lenta e progressiva. Lenta e progressiva, exatamente. Mas que chega ao que a gente chama de um processo de saturação, em que no clímax da depressão isso se caracteriza pela ausência de mobilidade. Que alternativas o indivíduo vê ali? Daí a possibilidade da afirmação de uma autonegação ôntica na depressão, não é? No entanto, veja só o que a gente quer dizer quando a gente fala de suficiência da fé. Essa fé como confiança, 100% de confiança na promessa daquele que está agindo na história, não é? 100% de confiança. Por que essa fé tem um valor absolutamente terapêutico e tem a funcionalidade para blindar o sistema de crença? Não porque ela nos garante que não haverá o estrago, mas porque ela afirma que, em meio ao estrago, a providência vai fazer a sua ação criativa. Portanto, se trata de uma vida sem medo de ser estragado. Não é uma vida sem o estrago, é uma vida sem medo de ser estragado. Porque todo processo de contingenciamento que leva o indivíduo à saturação, à convicção do sem saída, do ponto a partir do qual não há mais como encontrar alternativas de superação, a afirmação da fé coloca sempre a reticência, porque o processo só finda quando a própria providência põe o ponto final e atinge o telos que ela própria planeja na história.
Então, veja bem, o que nós estamos defendendo aqui, e entendemos que nós estamos recuperando uma compreensão paulina da história, é só a fé. A fé é suficiente no enfrentamento, não é? E na cura da depressão. Eu diria que a depressão, ela é um corolário, um processo de conclusão, é uma meta de chegada, é um sintomatologia de uma racionalidade teológica que trabalha com a despolarização da vida humana criada no mundo por Deus. É uma forma infantil de entender a ação da providência, que para a maior parte das pessoas que chegam à depressão, Deus está sendo o tempo todo colocado em xeque, quase mate, por conta de eventos que acontecem na vida. Eventos que são, entre aspas, aparentemente eles são aleatórios. Aparentemente. Portanto, não depende desse ou daquele. Paulo diz, ó, a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Ele estava se reportando a cortes, a uma gramática, a fatos históricos, que por si só não tem uma resposta sobre o que Deus estava fazendo exatamente quando isso aconteceu. Com o meu filho, com a minha filha, com o meu esposo, com a minha esposa. O que Deus estava fazendo? Que não impediu. E essa é uma pergunta emblemática de uma racionalidade primitiva que o mundo contemporâneo criou. Quer dizer, o mundo é contemporâneo, evoluiu, se civilizou, mas se tornou, ainda continua infantil, primitivo. Uma pergunta imbecil, desculpa a força da expressão, mas como se Deus tivesse a obrigação de toda hora dar para cada cidadão que habita no planeta uma justificativa porque isso aconteceu e aquilo não. Imagina se Deus fosse prestar a esse tipo de papel. Nós temos mais de 7 quê? Bilhões de pessoas morando nesse mundo. Se Deus tivesse que tirar um minutinho para conversar com cada um e falar assim, olha, eu vou te explicar por que eu deixei isso acontecer. Pela madrugada. 24 horas seria pouco para Deus agir. Então, eu penso que as religiões, sobretudo as religiões de prosperidade, elas estão pecando muito porque elas estão oferecendo um mundo que deixou de ser mundo para as pessoas. É um mundo que se tornou céu. Um mundo onde não há dor, onde tudo funciona, onde tudo prospera, onde ninguém machuca, onde ninguém adoece, onde ninguém empobrece. É um mundo perfeito, é um mundo ideal. Um mundo muito diferente do mundo dos primeiros cristãos, né? Sim. Viam os irmãos, e muitos deles sendo colocados, irmãos de fé que eu estou falando, né? Que por serem cristãos viravam alvo de espetáculo nas arenas ali, sim, sim. Morrerem na frente de todo mundo. Mas a expressão sem Deus intervir para parar o processo. Sim. A expressão que o professor Cláudio usou, estragar, né? Dá a ideia, sugere de que esse estrago é reflexo de um processo de construção. Todo estrago é construído. Em alguns casos é mais rápido, em outros mais lento. Mas há uma construção, há uma progressão do estrago. E essa construção, ela nasce do rito hermenêutico, da interpretação dos... Tudo começa ali. Tudo começa de uma experiência, a interpretação de uma experiência. Por isso que eu chamo a depressão de um fenômeno de natureza tipicamente hermenêutica. Para a gente lembrar desse processo de contingenciamento, podemos voltar àquele exemplo que eu dei do caso do garoto e da mãe, não é? Que na infância o garoto era tratado com muito afeto pela mãe, na adolescência
ele começa a ter resultados não tão bons na escola e a mãe começa a perder a paciência e cobrar, alterando o tom de voz com ele, não é? E ele começa a reagir, alterando o tom de voz, e um processo de degradação da lógica de interação, do encontro eu-tu, se processa de tal forma que uma crença matricial se estrutura para esse garoto, não é? Minha mãe não tem afeto por mim, devido ao repetido processo de ataque mútuo. E a mãe estrutura uma crença, não é? Meu filho não me respeita. Então você tem um processo de contingenciamento aí que pode levar ao fim de uma mobilidade ontológica e a constatação de que não tem jeito mais. Ele não muda, ela não muda. Convicções que são compartilhadas ali. Então isso é um processo. Saturou, né? Saturou. Que pode levar ao sem saída. Fazer mais. Exatamente. Então, estragar é um corolário, né? Mas é uma construção. Então, preste atenção. Qual é a relação entre conversão? A gente vai falar isso de forma mais clara, mas vamos... Acho que é uma das perguntas... É a última pergunta. Mas vamos colocar já... Vamos já tocar preliminarmente na questão, porque a gente já está chegando no fim, né? Então, veja bem, as pessoas, Paulo diz, olha, preste atenção, veja como vocês vivam, não como nécios, mas como sábios. Por que Paulo resolve falar sobre isso? Por que ele resolve mostrar que não se pode viver sem senso ético a vida? É porque os riscos são muito altos. Quanto menos senso ético na vida vivida, mais risco se incorpora na forma de viver de um indivíduo, de uma pessoa. Quanto menos uma pessoa vive sem senso ético para fazer perguntas importantes para o seu agir moral, o seu fazer, tanto mais risco ele acumula ao longo do tempo. Chega um momento que esses riscos vão produzindo rupturas. E essas rupturas vão produzindo um vácuo, não é? Eu vou lembrar do conceito do Schiller, ansiedade de vacuidade, aquela sensação de estar presa pelo vácuo do nada. E aí entra a incapacidade, a impotência da pessoa de se ajudar e de ser ajudada por outros. Porque ela está numa região inalcançável. Ela estende a mão, mas a mão dela não consegue tocar a minha. Eu estendo a mão, mas eu não consigo também. Mas isso tudo foi uma construção. À medida que eu vou vivendo, e o professor Cláudio apresentou aquele texto para a gente, do escatomoralismo, à medida que eu privilegio as sensações e relativizo a moral, ora, isso, obviamente, isso é um pontapé inicial para uma partida em que a gente sabe quem vai perder nessa. A gente sabe quem vai perder nisso aí. Quem privilegia as sensações e retira o senso ético da própria vida tende a não mais obedecer fronteiras morais. Portanto, a racionalidade transgressora ela passa a operar de forma intensa e daqui a pouco não há nada a não ser nada na vida de uma pessoa que não possa ser atropelada. E aí ele passa a transgredir aqui, transgredir ali. A soma de todas as transgressões em algum momento vai produzir um choque. Um choque anafilático, um choque que vai pôr em questão todo o sentido da vida da pessoa. Mas, para aí, você construiu esse caminho da depressão. Você construiu esse caminho da depressão. Agora você caiu nele. Agora a depressão ela não vem sozinha. Ela é um fenômeno
que traz a vergonha, traz a culpa, com potencial esquizofrenizante. Esse é o problema. É que a gente está potencialmente situado numa depressão com um potencial de pular para uma esquizofrenia. Não é o que aconteceu com o seu paciente? Sim. Isso é sério? Me diga lá, pastor, você que está me ouvindo agora. Você que é pastor, líder, você tem levado essa reflexão a sério na sua igreja? Porque se nós somos luz do mundo, tem uma coisa errada acontecendo. O mundo está se tornando cada vez mais escuro, com a presença da luz lá. Diz que a igreja é a luz, mas cadê essa luz que não está sendo apresentada? Porque o ambiente está ficando cada vez mais escuro. As pessoas estão vivendo cada vez mais sem saber controlar os seus ímpetos, os seus instintos mais primitivos. E aí nós vemos o índice de adultério aumentar cada vez, ano após ano, a cada 10 anos. É uma goleada. É uma quantidade imensa de gente que é de origem religiosa e não religiosa, que esbaldaram, adulteraram, fizeram o que puderam, o que não puderam, fizeram uma meleca na vida, desculpa a expressão, fizeram da vida uma meleca, essa é a expressão. E aí entra na depressão, aí virou um coitadinho, uma coitadinha. Não ponderou a forma de viver. Isso é uma escada, sobe. Então, o senhor está dizendo que a depressão pode começar com um processo de euforia da experiência de escolhas que parecem as melhores escolhas para aqueles que estão fazendo essas escolhas, mas sem senso escatológico, sem calcular as consequências a médio e longo prazo, que lá na frente vão levar exatamente a essa oxidação do sistema de crença, por causa da culpa e da vergonha pelas escolhas feitas lá atrás, feitas para a própria realização e para a obtenção do prazer, mas que conduziram o indivíduo a uma experiência de complexificação da própria existência. Eu sei que essa não é a única possibilidade de desenvolvimento da depressão, mas nesse caso, a depressão é uma patologia que é precedida por uma patologia de natureza moral. Adoece primeiro a moral, para depois construir o processo. Pois é, e a doença moral produz a cegueira ética, né? Exato. A cegueira ética. Daqui a pouco você fala pro cara, olha o que você está fazendo na sua vida, cara. Preste atenção. Eu acompanhei um rapaz em 2014, até 2014. Vocês sabem quem é? Casado, mas nunca respeitou o casamento. Nunca respeitou a mulher. Eu falei assim, você acabou com o futuro da sua mulher. Você acabou com o futuro do seu filho. Para a sua mulher, para o seu filho, não existe mais futuro. E para o seu futuro também já era. Então, quando você olhar para o futuro, lembra que no futuro nada te espera. Não existe projeção a ser feita mais para o futuro. Porque nada te espera lá. Pelo menos de bom, não. Uma das crenças oxidantes que vai habitar, ou já habita, a consciência desse rapaz, hoje um homem, não é? É exatamente o checkmate que ele tomou pelo fato de que ele não conseguiu ser pai que deu amparo para o filho. E ele vai levar isso adiante. Sim, sim. E aí o filho vai reproduzir o comportamento do pai. E vai virar um pai 2. Que vai produzir um filho e esse filho vai se tornar o pai 3. Minha esperança é que ele escute a gente, o que a gente está aqui para dizer antes de chegar lá. Tomara. Mas veja bem, a cegueira ética é talvez a mãe de todos os males. Por isso que é relevante o apóstolo Paulo fazer a pergunta, olha,
logo depois que ele faz uso de uma metáfora, né? Desperta, ó tu que dormes, desperta, levanta e Cristo te iluminará. Aí logo depois ele fala assim, portanto, o portanto é significativo. É um tapa na cara que ele está dando do indivíduo, falando assim, acorda meu filho, não viva de qualquer jeito, preste atenção, por esse caminho você vai para a morte, por esse caminho você vai adoecer. Você não acredita não, né? Então vai, segue. Daqui a alguns anos a gente vai se ver de novo. Lá atrás, quando Jesus fala da porta estreita, da porta larga, de certa forma, né, já está sendo chamado a fazer uma escolha que leva para um destino escatológico ou outro. E as pessoas tendem a interpretar isso só como céu e inferno, né? Sem considerar que isso começa aqui. E às vezes o inferno é vivido... Enquanto terra for terra, não tem inferno na terra. Então não se pode interpretar por uma questão lógica dessa forma que se interpreta. Eu não quero falar que muitos dos nossos irmãos da fé evangélica fazem isso. Muitos. Mas não se pode. A terra é terra enquanto é terra. Terra não é céu, terra não é inferno. Terra é terra. Terra é o momento da gente ponderar a forma como a gente vive. É só isso. Então, quando a gente fala de crer para viver, desde o primeiro episódio, desde que a gente começou lá, esse crer, que faz referência à fé, a gente sempre está associando com preocupações de refletir a respeito da moral, da forma como se vive. Não é crer por crer, é crer para chamar a atenção para qual é o desdobramento desse crer. Porque a fé, ela tem um desdobramento na minha forma de viver. Sim, ela tem um referencial valorativo, axiológico. A fé, ela não existe sem essa referência valorativa. Olha, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, diz Paulo, que andeis de modo digno. Axias. Valor. Valor? Tem peso? Tem medida? O que eu falo, o que eu faço? As minhas escolhas? Por quê? Porque haverá consequências. Todas elas, escolhas, são de natureza escatológica. Elas vão ter desdobramentos. Você quer adulterar? Adultera. Mas vamos ver onde é que isso vai dar. Estou falando isso para o rapaz que parece que é viciado em sexo, ou para a esposa que parece ser viciada em sexo, não consegue ser leal ao marido. Parece que nunca conseguiu ser leal ao marido ou ao namorado. Então, vai por essa direção. E vamos ver o que vai acontecer. Para aquele que não consegue viver sem furtar o patrão, sem explorar o empregado. Por isso nós falamos de conversão a partir dos valores: justiça, verdade e bondade. Porque as nossas escolhas, elas vão sedimentar um caminho que vai nos levar ou para esse ou para aquele lugar. Vida ou morte. Vida ou morte. Vida ou morte são expressões, são símbolos que têm a ver com a vida ou morte da alma, da psicologia humana. Não é a vida ou morte no túmulo lá no cemitério, mas é na forma de viver como morto, depressivo. Viver sem esperança, viver sem fé, que tem projeção, que é por natureza projetiva. Quando eu falo projetivo, é uma fé que não é a fé no presente, é uma fé que aponta um caminho para o futuro, de construção para o futuro. Bem, as teologias, as religiões de prosperidade esqueceram isso aí, porque a fé, ela tem um desdobramento na minha forma de viver. Sim, ela tem um referencial valorativo, axiológico. A fé, ela não existe sem essa referência valorativa. Olha, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, diz Paulo, que andeis de modo digno. Axias. Valor. Valor? Tem peso? Tem medida? O que eu falo, o que eu faço? As minhas escolhas? Por quê? Porque haverá consequências. Todas elas, escolhas, são de natureza escatológica. Elas vão ter desdobramentos.
Você quer adulterar? Adultera. Mas vamos ver onde é que isso vai dar. Estou falando isso para o rapaz que parece que é viciado em sexo, ou para a esposa que parece ser viciada em sexo, não consegue ser leal ao marido. Parece que nunca conseguiu ser leal ao marido ou ao namorado. Então, vai por essa direção. E vamos ver o que vai acontecer. Para aquele que não consegue viver sem furtar o patrão, sem explorar o empregado. Por isso nós falamos de conversão a partir dos valores: justiça, verdade e bondade. Porque as nossas escolhas, elas vão sedimentar um caminho que vai nos levar ou para esse ou para aquele lugar. Vida ou morte. Vida ou morte. Vida ou morte são expressões, são símbolos que têm a ver com a vida ou morte da alma, da psicologia humana. Não é a vida ou morte no túmulo lá no cemitério, mas é na forma de viver como morto, depressivo, viver sem esperança, viver sem fé, que tem projeção, que é por natureza projetiva. Quando eu falo projetiva, é uma fé que não é a fé no presente, é uma fé que aponta um caminho para o futuro, de construção para o futuro. Bem, as teologias, as religiões de prosperidade esqueceram isso aí. Portanto, quando se fala de religião de prosperidade, se fala de religião que restringiu, que se descatologizou o processo da história. Isso começa com a ética calvinista. Olha para o presente, construa no presente. Você vai trabalhar quantas horas por dia? 16 horas. 16 horas. Vai ser por quanto tempo? Por uns 15, 20 anos. A vida toda. Deixa eu te dizer uma coisa. Esqueça a família. Esqueça filho. E esqueça a fé. Esqueça saúde psíquica dos filhos. Porque um pai que vive 15 horas longe da família todo dia, que afeto ele vai dar para o filho e para a esposa? Tem essa possibilidade? E inexiste. Mas o pastor está incentivando o cara a enriquecer, a trabalhar, a ralar. É uma forma de trabalho com um potencial patologizante. Se consagra demais ao trabalho, você vai ver o estrago que você vai fazer na vida dos outros e na sua, de médio e longo prazo. Viva, e você vai pagar o preço no futuro. A questão agora que tem que ficar claro para os nossos ouvintes, né? E para aqueles que nos assistem pelo podcast, é que a depressão é um transtorno afetivo que pode se manifestar na vida de uma pessoa de várias formas. Quando eu perdi minha filha, em 1999, eu tive uma depressão muito forte, muito forte. Eu pensei que eu não ia resistir. Mas não é isso do que se trata aqui. Nós primeiro mostramos o mundo, a diferença entre o mundo de lá e de cá, por que as teorias da psicologia se tornaram disfuncionais, porque são mundos diferentes. A teoria está falando por um homem que não existe mais hoje. Uma subjetividade que não existe mais hoje. Uma subjetividade que não tem uma transsubjetividade com a qual possa estabelecer um intercurso. E existe também o que é mais comum, porque eu acho que, já que o conceito depressão está associado ao conceito de conversão, e note que o conceito de conversão não é um conceito moral, tá? Não é um conceito moral. É um conceito de natureza psicológica. No entanto, tem um desdobramento moral, que aparece na forma de reconstrução lá do Natal, mensagem do Natal, reconstrução da inocência perdida. Aí ela se reveste da natureza moral. Que é o processo de santificação. Que é um processo de voltar atrás, que é o processo de santificação. Então, mas a conversão em si, ela é uma nova disposição mental. Isso é a metanoia.
né? Pois é, então, privilegiando essa associação dos dois conceitos, então eu tenho que admitir que boa parte das experiências de depressão que um contingente expressivo do mundo contemporâneo tem experimentado está relacionado com o modo de vida. O modo de vida. Nós falamos muito sobre esse tema, modo de vida, estilo de vida. Você pertence a que mundo? Quando se fala do antigo homem, se fala do antigo mundo. Se fala dos valores que estruturam uma forma transgressiva de se dar a vida, de se compreender a vida, de se entregar para a vida. É uma renúncia completa a qualquer limite moral estabelecido pelo bom senso. Não há reconhecimento de só siga, mesmo quando o sinal está vermelho. Então é uma atuação radical, demoníaca da racionalidade transgressora, onde a lei e os profetas destrua o máximo que puder, destrua tudo, ou o máximo que puder. Destrua tanto no corpo coletivo, na transubjetividade, mas também destrua na subjetividade. Mate as pessoas por dentro. De que forma que se mata uma pessoa por dentro? Depressão. Vou pedir para esclarecer um pouco mais o conceito de transubjetividade. O conceito de transubjetividade é um conceito que uma metacultura, uma forma, uma composição de cultura que expressa o senso de uma coletividade. Sim. Tá? Então, uma tendência, um sujeito universal, a formação da consciência de um sujeito universal. Então, isso é a transubjetividade. Sim. E geralmente é a consciência coletiva e tal, sim, aquelas coisas. Desse conceito. O problema é que um está na filosofia e outro está na sociologia, né? Uma tem um caráter mais discursivo, ideal, hegeliana, etc., mas a outra não, já é mais uma abordagem mais científica, né? Vocês acham que a gente pode seguir para a próxima pergunta? Vocês estão satisfeitos com o que a gente conversou sobre a pergunta 5? Eu acho que a gente pode passar. Eu acho que a gente pode ir para frente. Elas estão bem ligadas. Eu quero só chamar a atenção do autor, do nosso participante, para uma coisa. Olha, se nós estamos fazendo essa relação de conceitos, conversão e depressão, é para te chamar a atenção. É para te dizer o seguinte: preste bem atenção na forma como você está vivendo. Para de culpar o papai. Para de culpar a mamãe. Para de culpar a vida que não te deu oportunidade. Para de culpar o outro. Se assuma. Se assuma sozinho nesse processo de construção. Porque nesse processo de construção, de cada passo, de cada valor, você é o único que faz isso sozinho. Você não faz isso com o papai, nem com a mamãe, e nem com o titio, e com ninguém mais. O uso da liberdade. É o uso da liberdade. As escolhas é feito de modo particular, individual. Então, não vem com essa de que lá na frente, mas é porque meu pai fez isso comigo. Porque lá na frente, você vai falar assim, não, eu estrupei fulano, por 7 anos eu abusei de criança tal, do adolescente de natureza tal, que era da minha família, porque lá atrás eu fui abusado. Não vem com essa conversa fiada. Não vem com esse papo furado que não cola. Então, se você cometeu besteira na sua vida, assuma, mas não tenta associar o que você fez de errado ao que fizeram com você lá atrás. Existe um corte no momento da decisão que você poderia fazer escolha por de duas alternativas, você fez
aquela que te dava mais prazer, aquela que te colocava em relação direta com sensações altamente, com um alto poder orgástico. Foi para essa direção que você fez a opção. Então, agora, se a depressão chega... Eu conheci um caso muito complicado, só para terminar. Um caso muito complicado de um pai que manteve relação sexual com a filha por anos. Anos. Relação sexual. Ele era casado. E tinha relação sexual com a filha. Não sei se a mãe sabia. Situação complicada. Depois tentaram processar o pai, mas já tinha, parece, passado do tempo. Fato é que a filha, lá atrás, que resolveu ir para a cama com o pai, hoje está com depressão profunda. Não sai de casa e está pensando até em se matar. Era uma filha em idade de ter consciência do que estava acontecendo. Sim, então... e agora negou a sua identidade sexual. Quer transferir para outra agora. Porque a experiência com o pai produziu um nojo da identidade que ela até então assumia. Veja bem, é uma bagunça, uma balbúrdia, uma desordem que a gente está vendo aí acontecendo e ninguém para pensar o que está produzindo tudo isso com essa quantidade, com esse volume todo. Não é a cultura, tudo começa com o indivíduo. A mensagem da fé não é de conversão para a cultura, é de conversão para o indivíduo. Então, isso tem que ficar claro para quem está nos ouvindo. Tá? A cultura até pode colocar o pano de fundo, mas se a liberdade ela é uma potência para se movimentar, para transcender uma situação dada, né, com potencial de aceitação ou recusa das oportunidades que tem, então, no final das contas, sou eu, no uso da minha liberdade, que aceito ou recuso o que está diante de mim, que escolho a porta estreita ou a porta larga. Sim. Mas a cultura não pode aparecer nesse caso como pano de fundo, porque alguém poderia fazer mau uso disso e dizer, olha aí, ó, olha aí, eu vivo dentro de um contexto que facilita a prossecução dessa escolha, desse tipo, dessa natureza de escolha que eu fiz. E eu não poderia fazer diferente. Não poderia fazer, porque existe a força desse bicho-papão chamado cultura. Entendeu? Então tem que tomar cuidado para não reforçar ainda mais a linguagem do vitimismo que aparece por trás desse esse antropologismo barato que construiu uma sociedade doente, que adoece e que o que nós vamos fazer agora? Quem vai curar os nossos depressivos? Se destrói o outro e ao mesmo tempo se apresenta como vítima. É isso aí. Usa a cultura como muleta. Vamos para adiante, vamos avançar. As duas próximas perguntas, mesmo que a gente já tenha tocado nelas, elas não eram o foco, né? Então, às vezes a gente repete um pouquinho e eu acho que isso é bom, porque fica mais claro. A fé cristã tem uma mensagem de cura para o mal da depressão no mundo de hoje? Tem. Eu nem vou falar muito, porque a gente já falou o suficiente. A fé cristã, da forma correta, compreendida corretamente, não é essa fé decodificada pelas religiões de prosperidade. Isso aí não tem relevância nenhuma para a cura de depressão. Não, mas aí o cara fica otimista, ele fica com vontade de subir na vida, de progredir, e aí a depressão acabou, porque o cara agora quer progredir na vida, ele não está mais lá deitado na cama, papapá. Bem, se você quer acreditar que isso é cura, acredita. Acho que o nome disso seria um perfeito engano, né? É uma forma de impingir uma falsa crença de que como a relação
depressão e produção é uma relação de exclusão, quando o cara está em produção é porque ele não está com depressão. Isso é falso. E a Isso é um engano. depressão pode se manifestar de outras formas lá enquanto ele se movimenta. Exatamente. E ainda contamina os outros. Exatamente. Isso pode acontecer. Dentro de empresa, eu tive experiência de trabalhar em empresa muito tempo, né? Isso é muito mais comum do que você imagina, não é uma exceção Sim. à regra. E as pessoas carregam uma auto-obrigação de que elas não podem desfalecer na frente dos outros, né? Porque isso mostra um baixo potencial competitivo e o risco de perder uma vaga, né? E como elas querem ascender ali, num ambiente que é muito competitivo, então mostrar sinal de fraqueza ou de depressão é uma coisa muito perigosa. E algumas vezes, num esforço descomunal para esconder a realidade, já vi pessoas tendo surto dentro de empresa, por carregar uma carga absurdamente maior do que o que é possível, né? Uma outra questão para reforçar a resposta dessa pergunta é de que a fé cristã, ela sim, é a única, definitivamente, mensagem que propõe uma cura. Encerrar o processo e não administrar. Sim. E de que forma o texto apresenta essa cura? À medida que os processos de uma contingência, oriundos de uma contingência flagelante, autoflagelante, chega a um ponto final, que pode ser a autonegação ôntica. Uhum. E vem a fé e põe o pum, 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 os 3 pontos finais. E fala assim, não, não, não. Nada acabou. Não é reticência. A reticência coloca o seguinte, não, coloca para o ponto final. Uhum. Não, não acabou. Sim, entendi. Você entende? Ou seja, o Cristo vai para o túmulo, mas não acaba. A mensagem de que ele vai voltar do túmulo, ela é dada de forma antecipada. Porque ali, veja bem, é a autoridade da voz da vida contra o reinado da morte. Então, a autoridade da vida, que ainda está perdendo para a morte, está com os dias contados. E quando o Cristo volta para fora do túmulo, o Paulo diz, onde está Ó morte, seu aguilhão. seu aguilhão? Cadê a tua força? Uhum. Perdeu, mané. Pode continuar aí. O conceito de providência paradoxal, criatividade da providência, ele é um conceito que precisa ser bem entendido, porque o movimento da providência é oculto. Ele não é um movimento que está sendo percebido aqui agora, na minha biografia, na negatividade da minha experiência vivida, não é? O que eu estou percebendo nesse momento, o que eu estou vivendo, à medida que o corolário de um processo que estragou a minha biografia, a minha compreensão da vida, não é um processo que me adoeceu, de forma imediata, são os sintomas, são as sensações que estão sendo produzidas ali. Eu não sinto a providência agindo, a providência age de forma oculta, não é? O que eu detecto são os sinais, as pegadas da providência depois que ela já passou, no sentido de que num movimento ex nihilo, numa criação do nada, ela reverte um processo ou dá um novo sentido a um processo. Acho que isso reforça uma afirmação que nós já fizemos, né? De que o que é importante não é ter uma experiência com Deus, mas carregar crenças que te ajudem a fazer essa interpretação que fortalece a confiança. Não ter uma experiência de natureza epifânica, não é? Mas a própria fé é provada na experiência biográfica. À medida que quem quiser provar a fé na história, não tem outro caminho, tem que ter fé. Não é pela evidência. Alguns estão procurando aí
entre muitas aspas, as evidências arqueológicas que demonstram a verdade da fé, não é? O mundo brasileiro, o mundo evangélico brasileiro está indo nessa direção. Isso é um tiro, eu não vou dizer que é um tiro no pé, isso é um tiro na cabeça da fé. A fé não trabalha com a evidência. A fé, ela se afirma na sua suficiência. E quem quiser conhecer o movimento da providência na história, tem que agir com fé. Tem que se movimentar na história sem medo de ser estragado. E nesse processo em que se é estragado, de forma sutil e oculta, a providência realiza o seu processo, mas sem nenhuma necessidade de estar sob o holofote à medida que ela age. Por isso, é essa certeza que volta a atenção para a crença e não para os fatos. Certeza que volta a atenção para a crença e não para os fatos. Essa confiança 100%, essa fé saudável, uma fé que não está abalada na sua confiança naquele que promete. É essa confiança daquele que caminha na vida sem ser poupado, caminha na vida tomando porrada, tomando pancada na vida, mas ele tem a certeza de que fixiou, não é? A providência trabalha para consertar a partir da negatividade vivida. Esse eu acho um ponto muito importante para estragar é a negatividade vivida, né? A negatividade vivida. É a afirmação de uma negatividade vivida assumida, mas que não produz o senso do desespero. Quando nós dizemos eu estou vivendo um momento muito crítico, não significa eu estou vivendo um momento em que a minha fé e minha esperança não reagem. É outra história, né? Porque a base da esperança é a fé. Não se pode trocar isso. Quando se troca isso dá problema. O fundamento da esperança é a fé. Por isso que a fé tem que produzir a certeza das coisas que se esperam. Certeza. Então a esperança é uma produção da fé. Não é o inverso. Não é a esperança que produz a fé, mas é a fé que sustenta o olhar projetivo. Portanto, a ação da esperança, a ação descomplexificadora da esperança, né? Mas eu acho que a última pergunta ela foi tocada o tempo todo e hoje mais do que nos outros. Mas ela pode ficar em destaque, porque a nossa proposta é fazer mais um episódio em que a gente faz uma síntese conclusiva dos pontos fundamentais de toda essa estrada que a gente percorreu ao longo desses 7 episódios, né? Falando de depressão. E essa última pergunta seria: qual é a relação entre depressão, cura e conversão? Ela foi introduzida, tocada hoje. Foram feitas afirmações que já apontam para uma resposta. Mas ela pode ser a questão norteadora da síntese conclusiva do próximo episódio. O que vocês acham? Pode ser. Uma boa ideia? Pode ser. Bem, então, para quem nos acompanhou hoje nesse podcast, eu penso que tenha ficado com uma disposição de reolhar para a fé com uma nova disposição. Eu acho que nesse sentido é uma disposição de sair das amarras da ilusão de um presente, em que há uma promessa da chegada do céu na terra, para um olhar mais realístico que encara a ação de Deus como uma ação sempre em movimentos dialéticos, paradoxais. Ele permite que o processo do estrago aconteça. E no processo do estrago, a soberania é afirmada no sentido de que existe
existe para o vácuo a esperança de um preenchimento, né? Existe para o estrago a promessa de conserto. Lá no finalzinho do artigo está dito, eu faço uma citação de uma frase que eu escutei há muito tempo, né? Eu posso renovar todas as coisas. Aí, mais embaixo, inclusive você. É uma frase extraordinária, né? Então, para quem está depressivo, ouça o que com cuidado o que a gente falou aqui. E, sobretudo, essa frase final. Para você que achou que chegou no final de tudo, que não tem mais nada para frente, que agora só pensa em tirar a própria vida. Preste atenção. Eu posso renovar todas as coisas, inclusive você. Essa é a mensagem da providência para você nesse momento. Espero que você leve a sério, porque nós não estamos aqui brincando, tá? Então, eu queria terminar nosso podcast hoje. Dada a seriedade dele, eu queria que o professor Cláudio fizesse uma oração. Professor e pastor Cláudio Ivan, né? Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, e que alegria para nós. Se o que nós dissemos aqui for abençoado pelo Senhor, fertilizado pelo Senhor, para trazer luz para o coração de tanta gente que precisa de amparo, de socorro, e precisa experimentar, Senhor, essa blindagem que a fé proporciona para o nosso modo de viver no mundo. Eu peço que essa esperança encha o coração daqueles que nos assistem hoje com medo, que nos assistem hoje com desencanto pela vida, mas peço ao Senhor que o que é feito aqui por causa do Senhor, porque quem tudo faz é o Senhor, mas eu peço pela vida dessas pessoas, e que o Senhor as cure, e que o Senhor devolva a elas a paz e a alegria que excede a todo entendimento, por causa desse Evangelho, por causa desse reino de Deus, Senhor. Amém. Eu agradeço quem ficou com a gente até agora, né? Vou pedir para você que entende que o que a gente está fazendo aqui é relevante, que tem pessoas que precisam ouvir, que vocês não só se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Spotify, na Deezer, né, no Instagram, no TikTok, onde a gente está, mas que você também divulgue, porque, sobretudo, o canal do YouTube, onde ficam os episódios completos, nossa reflexão, nossa conversa completa, para que isso chegue em quem precisa chegar. Eu sei que é o Espírito de Deus quem trabalha para produzir cura. A gente não tem esse poder, né, por nós mesmos, mas a semente ela precisa ser levada até o terreno onde ela precisa entrar para ser fertilizada. Então, para isso, a gente precisa, né, que você que nos assiste nos ajude a espalhar essa semente. Muito obrigado e até o próximo episódio.